sobre a introdução. Eu iria 17 palavras, se não se importam, sucessivamente, e depois faríamos um debate conjunto das diversas perspectivas apresentadas. Ok. Portanto, passaria a palavra a Ana Proença, doutorando nas Ciências de História e Cultura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Jorge Gravamita pelo convite que me fez, pela honra e pelo prazer de estar aqui convosco hoje, para vos propor algumas reflexões muito breves que parecem continuar a dizer respeito ao nosso tempo. Não sendo eu psicólogo, menos no sentido clínico do termo, passei anos naquilo que se dá o nome de psicanálise, por razões pessoais, e tenho-me dedicado a ler os textos de Freud e de alguns outros psicanalistas e a tê-los em conta, entre outras coisas, no meu trabalho em filosofia. Com isto tudo, fui verificando que os sintomas em questão em psicanálise e noutras formas psicoterapêuticas, sendo formações de uma existência singular, não são só as de um indivíduo. Os sinais, os símbolos, as representações da vida mental e do corpo próprio que estão em jogo no encontro clínico e que nesse encontro se dizem ou se repetem, são desde logo os de uma dinâmica que é social e cultural, mas que é também da espécie e dos seus imperativos, da civilização e das suas exigências. E cada um de nós vive este entrelaçado de forma única. Mas por causa daquilo que tem de inseparável e por causa do condicionamento mútuo entre o que entendemos por cultural e o que entendemos por natural, não basta só viver. Vivemos a vida, existimos-la, relacionamos temporalmente com esta parte natural que partilhamos com o conjunto dos animais e dos seres vivos do planeta, dando um destino ao fundo pulsional que a constitui. Em razão da indeterminação deste fundo, por um lado, e por outro, pelo facto de estarmos implicados na vida sem estarmos nem na origem do nosso próprio ser, nem na origem das condições sociais, culturais e políticas em que nascemos, e onde os vários sentidos da nossa identidade se constituem, a forma como existimos a vida e lhe damos um destino depende sempre da ordem e das possibilidades abertas antes de nós pela herança da civilização e, no nosso tempo, pelo devir das suas culturas. É neles e nas lógicas que lhes são próprias que o fundo natural se abre ao porvir e encontra as formas pelas quais se pode realizar. Ora, são precisamente as relações entre o que é natural e o que é cultural que parecem gerar uma série de tensões e de mal-estares, e o tema que escolhi para a minha intervenção faz eco ao título, já referido mais cedo, da obra que Freud escreveu no verão de 1929 e que publicou meses depois, no mesmo ano, depois da crise financeira de Wall Street. Portanto, o que eu gostaria de vos apresentar e de debater convosco é da pertinência atual, nomeadamente para a prática clínica e para outras, de algumas hipóteses freudianas sobre as causas do sofrimento, da agressividade e da culpabilidade, tal como elas são geradas pela própria cultura. No decurso das últimas gerações, escreve Freud, os homens fizeram progressos extraordinários nas ciências da natureza e na sua aplicação técnica, consolidando o seu domínio sobre a natureza de uma forma que era impossível representar anteriormente. Os detalhes destes progressos são geralmente conhecidos. É supérfluo estar a enumerá-los. Os homens estão orgulhosos das suas conquistas e têm direito de o estar. Mas estas mudanças não aumentaram o seu grau de satisfação e de prazer que esperam da vida, não os tornaram, segundo o que sentem, mais felizes. As razões pelas quais parece ser difícil para os homens serem felizes são fundamentalmente três, segundo Freud. O nosso sofrimento seria consequência da sobrepotência da natureza, cada vez mais ameaçadora, da caducidade do nosso próprio corpo e da deficiência dos dispositivos que regulam as relações dos homens entre si, na família, no Estado e na sociedade. Se podemos aceitar, até certo ponto, compreender e tentar agir no que respeita às duas primeiras fontes de infelicidade,
é difícil reconciliar-nos com a terceira, que é a fonte de sofrimento social. O texto de Freud aponta para a nossa dificuldade em admiti-la, tanto mais que nos parece impossível discernir, cito, a razão pela qual os dispositivos criados por nós próprios não poderiam antes ter uma proteção e um benefício para todos nós. Por causa desta aparente falta de discernimento, desperta em nós a suspeita que por trás desta fonte de sofrimento social e da insuficiência dos dispositivos humanos, diz Freud, poderia também esconder-se uma parte da invencível natureza, desta vez uma parte da nossa própria constituição psíquica. Mas precisamente a palavra civilização, em alemão Kultur, designa a soma total das realizações e dos dispositivos pelos quais a nossa vida se afasta dos nossos antepassados animais, diz o Freud. Se a civilização tem por intuito proteger a humanidade contra a natureza e regular as relações dos homens entre si, por que é que a civilização seria incapaz de assegurar o desaparecimento dos sofrimentos sociais? Na hipótese freudiana, esta incapacidade resulta do facto das realizações da civilização suporem ou uma grande parte de renúncia aos nossos instintos naturais, as renúncias pulsionais, ou um esforço de sublimação de que grande parte dos indivíduos não é capaz. Por aquilo que requer, a civilização criaria uma tensão de fundo com a nossa realidade natural por meio de um esforço de afastamento ou de um trabalho de transformação dos instintos e das pulsões. Da incessante presença destes e do esforço para os negar, resultaria o sofrimento gerado pela opressão daquilo que em nós há e de que não estamos na origem. A hostilidade e a violência, bem como o sofrimento que delas resultam, seriam consequências da insatisfação de tendências da vida natural que parecem incompatíveis com as exigências das instituições. É impossível não ver, escreve Freud, em que medida a cultura é edificada sobre uma renúncia pulsional, até que ponto pressupõe precisamente a não satisfação, repressão, recalque e que mais? Pergunta Freud. De potentes pulsões. Esta recusa por parte da cultura exerce o seu império sobre o grande domínio das relações sociais dos homens. Já sabemos que é a causa da hostilidade contra a qual todas as culturas têm de combater. A não satisfação que a cultura impõe parece incidir, em primeiro lugar, sobre a sexualidade. Em vez de ser dedicada ao prazer, a energia psíquica é empregue na resposta às exigências e às ameaças da realidade, como consequência de um desamparo original que nos forçaria a lutar pela sobrevivência. Nesta forma de compreender as fundações da cultura, cada geração estaria forçada a passar pelas origens da tensão entre a natureza e a civilização, e cada indivíduo, ao viver-se, seria obrigado a responder a este desamparo pela aceitação dos constrangimentos e das renúncias que resultam da necessidade de preservar-se a si próprio, preservando a civilização. A cultura, escreve Freud, dobra-se ao constrangimento da necessidade económica e é preciso tirar à sexualidade, entendida de forma muito lata, um grande montante de energia psíquica que ela própria consome. O trabalho, assim entendido, fundamental para a civilização, não é libidinoso, é o labor. O labor é um desprazer e um tal desprazer deve ser imposto. A civilização conduz-se aqui com a sexualidade como uma tribo ou uma camada da população que submeteu outra à sua exploração. A angústia perante o levantamento dos oprimidos leva a tomar medidas de precaução rigorosas. Desta opressão constitutiva e das suas rigorosas medidas de precaução resultaria uma conflitualidade entre os indivíduos e uma hostilidade para com a própria cultura e as suas instâncias. Da frustração das formas de sexualidade para responder às necessidades da sobrevivência resultaria uma agressividade omnipresente na vida social. No melhor dos casos, a agressividade dirige-se aos indivíduos ou às instâncias que impedem a satisfação. No pior dos casos, parece dirigir-se aos interditos que, melhor ou pior, asseguram a preservação da vida social e a preservação social da vida e o difícil entrelaçar da natureza e da cultura. É claro que esta agressividade não é necessária.
se as pulsões de que os indivíduos não se conseguem afastar forem transformadas e os objetos que lhes trazem satisfação tiverem um valor socialmente partilhável. Neste caso, escreve Freud, a sublimação pulsional, que é um traço particularmente saliente do desenvolvimento da cultura, permite que atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas, ideológicas, filosóficas e religiosas tenham na vida da cultura um papel tão significativo. De outro modo, a agressividade parece ser inelutável porque o esforço necessário à sobrevivência em sociedade nos priva, em grande parte, da satisfação almejada. Mas o que Freud também sublinha é que esta contrariedade própria às culturas entre a procura da satisfação sexual e a necessidade do trabalho parece ser uma contradição, porque o amor sexual, tal como o trabalho, se encontra nos fundamentos da civilização e continua exercendo uma força agregadora superior à deste último. O amor que permitiu a fundação da família, diz-nos Freud, continua a operar na civilização, tanto com a sua marca original, não renunciando a uma satisfação sexual direta, como modificado em ternura inibida quanto ao fito, nomeadamente na amizade. Sob estas duas formas, persegue a sua função, que é a de ligar um número suficiente de homens uns aos outros e de forma mais intensa do que aquela de que a comunidade de trabalho é capaz. A sua frustração, em vez de contribuir para o reforço e a intensificação das relações sociais e para uma melhoria da qualidade de vida em comum, antes contribuiria para diminuir o bem-estar e o desenvolvimento. Se a agressividade voltada para fora arruína os elos afetivos possíveis entre membros dos grupos sociais, assim que por sua vez ela é reprimida e se vira para dentro, arruína também a possibilidade para os indivíduos de acederem à felicidade, nomeadamente no que diz respeito à satisfação erótica. É que, quando por sua vez é reprimida, a agressividade que resulta da repressão da sexualidade torna-se em sentimento de culpa. No entender de Freud, este sentimento é o problema capital do desenvolvimento da civilização e o progresso desta deve pagar-se por uma perda de felicidade devida ao reforço deste sentimento. O trabalho psicanalítico, escreve Freud, ensinou-nos que são precisamente estas recusas da vida sexual que não são suportadas por aqueles a que damos o nome de neuróticos. Criam, nos seus sintomas, satisfações substitutivas que, no entanto, ou geram em si próprios sofrimento ou então passam a fonte de sofrimento, reservando a estes neuróticos dificuldades com o mundo circundante e a sociedade. É neste sentido que a diminuição dos constrangimentos que incidem sobre a sexualidade e a inibem podem ter efeitos na diminuição da agressividade e, consequentemente, pode reduzir o caráter repressivo e conflituoso da vida em comum, diminuindo também a culpabilidade resultante da agressividade que daí resulta. Sem a transformação da sexualidade pelo amor, sem a transformação da necessidade pulsional e natural pelo registro do desejo e do reconhecimento de outrem, a insatisfação à qual a civilização constrange a sexualidade pela sua repressão inibidora ou pelo seu incentivo permanente, poderíamos acrescentar nós, só pode gerar agressividade. O que se opõe à felicidade na civilização, a forma de sofrimento impedindo que os dispositivos por nós criados sejam suficientemente eficazes e benfazejos para o maior número, se não para todos, parece ser a parte da natureza escondida na psique humana, bem como o conjunto das impulsões destruidoras de que a humanidade dá provas e que são a parte não libidinal das pulsões, que indiretamente dela resultam. Se é a civilização que gera estas contrariedades, é também ela a única a poder desmontá-las. A transformação da vida psíquica requer transformações institucionais capazes de desmantelar as causas da agressividade ou de a integrar em dinamismos de oposição que não ponham em causa a sobrevivência da civilização, já que, diz-nos Freud, o maior obstáculo à cultura é o pendor constituinte dos homens a agredirem-se mutuamente. A negatividade que assim se manifesta e que parece inexpugnável parece também tender para a desagregação do tecido humano. Só se podemos satisfazer com a sua destruição e a destruição do que o rodeia, enquanto lugar e meio das relações entre seres humanos. Este pendor parece ser de tal maneira forte que Freud, de uma forma que faz lembrar o filósofo Hobbes, a confunde com a natureza humana. Daí o seu pessimismo.
diz-nos: a condição natural dos homens seria a da hostilidade de um contra todos e de todos contra um. O que, no meu entender, no nosso entender, é uma afirmação espantosa se tivermos em conta que raros são os que sobrevivem sem uma comunidade humana que melhor ou pior os acolhe à nascença e em razão precisamente de um desamparo originário que cria condições constitutivas de dependência e de interdependência para a vida. Mas esta interdependência não quer dizer que a agressividade e o pendor destrutivo não existam, e cabe à vida civilizada a tarefa de imaginar as instituições e as formas de vida capazes de lhe dar uma forma que não seja só a do conflito permanente que levaria à extinção. É decisivo saber se e em que medida, diz Freud, o desenvolvimento da civilização conseguirá assegurar-se da perturbação trazida à vida em comum pela humana pulsão de agressão e de autodestruição. Nas circunstâncias em que lhe são favoráveis, quando estão ausentes contra-forças anímicas que habitualmente a inibem e que são alguns dos interditos mais antigos e fundadores da civilização, manifesta-se o pendor fortíssimo para a agressão, em consequência do qual o próximo não constitui só uma ajuda ou um parceiro sexual possíveis, mas também uma tentação de satisfazer nele a agressão, de explorar sem compensação a sua força de trabalho, de utilizar sexualmente sem consentimento, de se apropriar do que possui, de o humilhar, de lhe causar dor, de o martirizar e de o matar, desvelando no homem a besta selvagem à qual é estranha a ideia de tratar com cuidado a sua própria espécie. E diga-se, no entanto, em desabondo desta concepção, ou em pequeno desabondo desta concepção, que não devem ser muitas as outras bestas selvagens capazes de tanto e com tal refinamento. É este pendor agressivo e destruidor da humanidade que cria a possibilidade permanente da desagregação da civilização. Está ativo no próprio seio das relações entre culturas e as aproximações entre estas devem tê-lo em conta. Porque, diz-nos Freud, o gozo narcísico que acompanha a satisfação do pendor agressivo está presente nas relações de diferenciação, alguns diriam de distinção, que as culturas mantêm entre elas e no seu próprio seio. Freud chama isto o narcisismo das pequenas diferenças. Lembra-nos, a propósito desta questão, alguns trechos de psicologia das massas e análise do eu, onde evidencia aquilo a que ele chama o fenómeno segundo o qual, precisamente, comunidades vizinhas e próximas também uma das outras, noutros aspectos, se combatem umas às outras e se escarnecem, como os espanhóis, os portugueses, os alemães do norte, os do sul, os ingleses e os escoceses, etc. O fenómeno torna possível uma forma de satisfação do pendor agressivo e assegura uma coesão mais fácil da comunidade em torno do ideal de si partilhado por cada um dos seus membros. E neste ideal encontram-se espelhados os anseios narcísicos mais arcaicos. Onde sobrevém isolada a pulsão de morte ou a parte mortífera das pulsões, como diz Freud, na mais cega raiva de destruição, não se pode ignorar que a sua satisfação está ligada a um gozo narcísico extraordinariamente elevado, pelo facto de dar a ver ao eu os seus antigos anseios de omnipotência cumpridos. São estes mesmos anseios que se manifestam nas pequenas ou grandes formas de exclusão que acabam, ou podem acabar, por opor os grupos humanos entre si. Nas aversões e repulsas que sem véu se manifestam para povos estrangeiros, diz Freud, que se encontram nas proximidades, podemos reconhecer a expressão de um amor de si, de um narcisismo que aspira à autoafirmação e se comporta como se a presença de uma distância em relação às modalidades da sua confirmação individual tivesse por consequência uma crítica e um convite à sua reconfiguração. O sacrifício dos bodes expiatórios não faz desaparecer o desejo de agredir e a satisfação trazida à pulsão de destruição que parece ser inexpugnável. Entre os exemplos que Freud nos dá, e que são anteriores à chegada do Partido Nazi ao poder em 1933, encontra-se o da Revolução Russa em 1918. No entender de Freud, a tentativa para edificar uma nova cultura comunista encontra-se apoiada, em termos específicos, na perseguição da burguesia. E por isso Freud escreve que nos podemos perguntar, com inquietação, o que é que os soviéticos irão destruir depois de terem exterminado todos os seus burgueses. Uma inquietação semelhante toma-nos a nós ao darmos conta que o desenvolvimento científico, bem como as representações que a ciência e às vezes a arte produzem,
podem estar ao serviço deste pendor para a destruição e podem prolongar a lógica da conflitualidade em domínios onde se esperaria grande entendimento entre as culturas, o que também pode ser, no que nos diz respeito, fonte de angústia. Os homens, escreve Freud em 1929, chegaram agora tão longe no domínio das forças da natureza que, com a ajuda destas, lhes é fácil exterminarem-se uns aos outros até ao último. Sabem-no, e daí resulta uma boa parte da sua inquietação atual, da sua infelicidade e do seu fundo de angústia. Perante esta constatação, resta-nos esperar, ou antes, como Freud, é preciso esperarmos que a outra das duas potências celestes, o Eros eterno, faça um esforço para se afirmar no combate contra o seu adversário igualmente imortal. Este combate é um estaleiro sempre em aberto, o da civilização e das suas culturas, mas também, por isso mesmo, o da própria vida. A tal momento no decurso desta investigação, diz Freud, pode impor-se a visão segundo a qual a civilização é um processo particular desenrolando-se à escala da humanidade e mantemos esta ideia. Acrescentaremos que há um processo ao serviço de Eros, processo que quer agrupar, como disse hoje de manhã, os indivíduos humanos isolados, mais tarde as famílias, depois tribos, povos, nações, numa grande unidade, a humanidade. Importa notar que Freud tende a entender Eros num sentido alargado e a usar o termo de uma forma que também abarca o sentido habitualmente reservado à filia e à ágape. A este propósito, pode ler-se em Psicologia das Massas e Análises do Eu sobre o Eros de Platão, o que Freud nos diz que quando o apóstolo Paulo, na sua célebre carta aos Coríntios, situa o amor para além de tudo, compreende-o neste mesmo sentido alargado. Neste, pela sua operação de alargamento, não é exagerado dizer que o Eros freudiano tem mais afinidade, proporcionalmente, com o amor, tal como o apresenta Paulo, do que com o amor, tal como o entendem os sexólogos. Por isso é que, mesmo quando a civilização nos parece como incapaz de satisfazer as nossas aspirações à felicidade, e nomeadamente pelos sacrifícios que impõe, permanece do lado de Eros. É da força deste que depende o seu futuro. A psicanálise, lembramos Freud, não deve envergonhar-se quando fala de amor, já que a religião diz a mesma coisa, e cito: ama o teu próximo como a ti mesmo. Este preceito poderia também servir para dar a entender o tipo de laço afetivo específico, essencial à civilização, que é a identificação, e sobre o qual grande parte do seu edifício tem assento. Tudo o que estabelece pontos comuns significativos entre os homens e entre culturas faz surgir tais sentimentos comuns, tais identificações. Para terminar, na luta entre gigantes, jogam-se as condições da nossa sobrevivência e da sobrevivência das gerações futuras. E esta luta situa-se tanto mais íntimo de cada um, como naquilo que o exprime ao nível da cultura, das suas representações e das relações sociais. O sentido do desenvolvimento da cultura, escreve Freud, já não tem para nós nada de obscuro. Este desenvolvimento só nos pode dar a ver o combate entre Eros e morte, pulsão de vida e pulsão de destruição, tal como se desenrola ao nível da espécie humana. Aquilo que o próprio diabo, diz Freud, nomeia como seu adversário, não é o sagrado, o bom, mas a força procriadora da natureza, a sua força multiplicadora da vida, portanto, o Eros. Muito obrigado.